Bom dia, Essência C! Bom dia, Essência C! Bom dia! Estamos aqui com o Rony, nosso amigo do coração aí, já nos conhecemos na casa da Rafa. E já bateu o santo, né? Já bateu de cara. A energia, a ressonância. Estamos aqui com ele hoje para falar um pouquinho de autoconhecimento, do trabalho dele. O que você trabalha mesmo, Rony? Na verdade, assim, eu estou em transição no momento. Eu vou trabalhar só com autoconhecimento. Tudo, a gente começa, né, não tem como começar grande, tudo começa pequeno. E eu sempre trabalhei com obra desde os 12 anos de idade e ainda tenho meus trabalhos em obra, mas devagarinho eu estou fazendo essa transição para trabalhar simplesmente só com autoconhecimento mesmo. Sim. Muito bem. Eu creio que estamos num momento que o autoconhecimento, digamos assim, é primordial, né? Sempre foi, né? Mas esse momento agora que a gente vive, né? Eu falo a nível planetário até, que está muito, assim, desafiador. Então, se você não tem autoconhecimento, eu falo assim, você está perdido. Então, autoconhecimento, na minha visão, hoje Não, é verdade. O que a gente tem visto, assim, eu conheço vários institutos, por exemplo, certo. Foi por isso que eu decidi abrir o meu. Todos eles, a maioria, né, trabalha em cima de empolgação, de euforia, sim, de aumentar a energia, a euforia do povo, das pessoas, para que elas se sintam muito bem no depois, já saiu, mas o acompanhamento depois é que faz com que as pessoas voltem, né? Se tu não tiver, a gente precisa entender que é um passo a passo. Não tem esse negócio, hoje vou ler um livro e vai transformar a minha vida. Isso não existe. Não existe, né? É uma promessa que muitos fazem, vai lá, participa do meu treinamento e tua vida nunca mais será a mesma. Não muito funciona. Mirabolante, né? É mirabolante, é ilusória, né? É um trabalho contínuo, né? Constante, né? Dia a dia, né? Eu creio que, não, como você falou, não pode parar. Enquanto tá lá, é tão gostoso, maravilhoso, é lindo, a gente, né? Se emociona, chora, pula, grita, e depois, né? E amanhã? O que a gente precisa entender é que ser um fazedor dá o mesmo trabalho que ser um procrastinador. É o mesmo trabalho. O tempo passa exatamente, todo mundo tem 24 horas. E isso que a gente precisa entender. Mas Ronei, é difícil controlar os teus pensamentos 24 horas por dia para que você mantenha um equilíbrio. Não é. Por que não é? Porque é a tua emoção, é sempre em cima da emoção e de energia. Então, depois que você começa, é o mesmo trabalho que te dá do que jogar no sofá e assistir, maratonar séries. Então, a diferença é essa. E o começar é difícil porque tudo é hábito na nossa vida. Nós temos hábitos de não fazer nada, de deixar para depois. E muito além dos hábitos, é o que a gente trabalha muito, é o que está no nosso subconsciente. Lá existem programas instalados. Existe uma casca que nos protege, é para isso que ele serve. Para nos proteger. Porque senão a gente faria muita loucura desse mundo. Ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Mas assim, essa casca, ela é quem que nos ensinou isso? Quem nos ama. Nossos exemplos, nossos pais, nossos professores, nossos orientadores espirituais, enfim. Essas pessoas, elas nos colocam a visão do mundo delas. E isso nos cria uma casca, uma proteção para que a gente não vá mais além do que aquelas pessoas foram. Ninguém te leva mais longe do que já foi. Ninguém. Então, assim, quero levar alguém para um lugar muito top, eu tenho que estar primeiro lá. Eu preciso ter chegado naquele momento, eu preciso ter sentido a emoção, eu preciso ter vivenciado, ter vivido o processo, estar no passo a passo. Não adianta eu dizer para as pessoas, leia um livro se eu não leio. Não adianta eu dizer... Não, tem que mostrar, tem que seguir. E eu digo muito mais do que isso. Não é palavras que te levam. Hoje a gente trabalha muito com energia. Vocês mais que nunca entendem o que eu vou falar agora. Eu posso até saber muito sobre um assunto, eu posso até ter tido várias experiências no quais eu posso ter passado para as pessoas, mas se eu não vivo, a pessoa não vai saber, mas ela vai sentir. Vivenciar. Então eu não consigo levá-la por esse caminho se eu não tiver
esse passo a passo, eu preciso estar, eu preciso ser para ter, eu preciso ser. Isso é o mais importante para mim, eu preciso ser. Interessante. Sabe o que parece, assim, não sei se, me corrija se eu estiver errado, mas você falando aí, eu tô aqui, né, viajando. Pergunta, aí fica mais fácil. Mas, então, olha, sabe o que parece, assim, é como se fosse digamos assim, você tem já um certo nível de conhecimento, você já tem um certo nível de resultado, é como se você me abençoasse, digamos assim, é uma unção quase. Lembra isso? Diminui o caminho. Olha. Certo? O que acontece? Mentoria. Mentoria. A parte mentoria, uma vez eu não sabia nem o que significava. Sim. Eu não estou falando de muito tempo, estou falando de 1 ano atrás. Olha. Quando alguém falava num Estamos no caminho. Num mentor, eu dizia, para que isso? Né? Vou pagar para alguém me mostrar o que eu tenho que fazer, me mandar. Uhum. Não é bem assim. Entendi. A mentoria hoje, Sim. eu diria assim, ó, ela pega o tempo aqui, corta aqui e junta. É isso que faz uma mentoria. É isso que faz uma mentoria. Ela diminui muito a distância. Uhum. Por quê? Porque é modelagem, né? Essa é a modelagem, palavra. Isso. Eu preciso primeiro ver aonde que eu quero chegar. Eu preciso decidir. E é o que a maioria das pessoas não tem, decisão. E o mentor ajuda nisso. Na realidade, o que ele faz? Eu preciso entender quem é o meu mentor primeiro. Sim, se tem resultados também, né, que você quer. Eu preciso pegar, saber o que eu quero, ver quem já está lá, e dizer, peraí, o que ele fez para chegar lá? Ah, não, ele usou esse caminho, é fácil, já está o caminho feito. Ele só vai pegar na sua mão e levar, mas aí você vai ter que... Vai te orientar o caminho, você vai ter que fazer. Também não adianta nada eu querer um mentor, né? Eu quero um mentor. E eu só querer que ele faça e eu ficar, né? Nunca não funciona, assim. Porque quem faz sou eu, né? A ação é minha. Eu posso ter alguém para me direcionar, como você falou, né? A pessoa já chegou lá, já sabe o caminho, vai ficar muito mais fácil. Mas não adianta nada, porque ela chegou, nossa, tem um resultado, ela tá muito bem, então eu vou ficar também, esperando que cruzar os braços e vai acontecer. Então, eu tenho 99,9% é a minha ação. É a tua ação. Na verdade, assim, 2 coisas muito importantes que a gente precisa frisar. A primeira delas realmente é decisão, eu decidir. Porque a gente aprende, uma vez diziam para mim, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Eu não concordo mais. Depois que a gente passa por um processo... Eu também não estou concordando mais, não. Por amor, a gente, vou te contar, é muito difícil. Né? Por quê? Porque depende de algo tipo assim, eu quero melhorar a minha saúde e eu vou levantar todos os dias 6 horas da manhã e vou caminhar. Um dia vai, 2 dias vai, 3º dia vai, no 4º não vai mais. Eu sou feliz assim mesmo, certo? Então, assim, mas da onde que vem isso? Então, a primeira coisa é a decisão, né? Eu preciso mudar isso. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a gente tem bloqueios. Todos temos bloqueios. É isso que você falou no começo aí, que os pais, né, os professores são os que mais bloqueiam, né? No começo, né? Claro, tudo que eles sabiam. Eles nos protegeram exatamente com o que eles sabiam, não tinham o que fazer. Sim. E como é que eles foram ensinados? Quando a gente começa hoje, quem não tem problema com os pais? Se a gente, todos os nossos alunos, vamos dizer assim, as pessoas que a gente faz mentoria, olha, que não tem problemas com... Não tem, todos têm. Maiores ou menores. Olha que interessante. Tinha uma menina uma vez que eu atendi, e ela disse, não, com meu pai foi sempre ótimo, ele sempre me atendeu. Nas terapias também acontece isso. Foi tudo ótimo, foi não sei o quê. De repente a gente começou a mexer. Meu Deus, ele me cortou minhas pernas. Porque bloqueia, né? Ali fecha, né? Aquilo ali, né? Ele não permitiu que eu me desenvolvesse. Ele não me deixou que eu me magoasse, porque assim, é uma construção do ser humano. Eu preciso aprender a me magoar, a me decepcionar, porque quando eu me decepciono pequeno, eu fico forte quando eu sou grande. O que a gente vê hoje? Pessoas com 22, 25, 28 anos... Não aguentam uma decepção. Não aguentam. Depressão, ansiedade. E uma coisa que está acontecendo, eu tenho percebido nesse último mês aí, que eu tenho me envolvido nisso, uma vez ou a pessoa estava depressiva, ou a pessoa tinha ansiedade. Sim. Agora é tudo junto, né? Meu Deus, como... A criança tem esse desenvolvimento, tem essa noção de posso, né? Eu posso cair, eu posso brincar, eu posso quebrar, eu posso... Né? Eu posso, né? Porque assim, esse negócio de ficar colocando redoma, superproteção, quando redoma, isso atrapalha mesmo. É uma fragilidade a superproteção, né? Assim como a gente quer ficar em casa, no sofá, sim, é uma superproteção do medo que tem lá fora, do medo do novo, daquilo que tem por vir, mas no fundo a gente está querendo se proteger do desconhecido, né? Só que o desconhecido que vai acontecer, o extraordinário, o mágico, as coisas boas, aquilo que a gente veio para ser,
A essência, né? A nossa essência, a pra ser, servir. né? Servir. Tudo que eu sei me trouxe até aqui. Exatamente. Se eu não estou vivendo o extraordinário no meu relacionamento, no meu financeiro, relacionamento, eu digo mais, amigos, Todos, né? Em todos, pais, a filhos, gente entendeu. relacionamentos em Em geral. né? No meu financeiro, no meu profissional, se eu não estou vivendo o extraordinário, é porque eu não sei de alguma coisa. O que mais tem hoje é pessoas que têm certeza absoluta do que não fazem a mínima ideia. Eu entendi. É verdade. Sim. Se você começar a conversar com alguém, quanto mais você estuda, quanto mais você se integra, você percebe que o silêncio é que faz a diferença. Faz a diferença. Não é o que você fala. Não é o que você sabe, né? Não. Olha. Quanto mais você aprende, mais você ouve as pessoas. Você ouve. E quando você ouve, você consegue transmitir aquela confiança. Você precisa, é o rapport que fala, né? Você Sim. precisa vai sentar com alguém. Primeira coisa, você precisa ouvi-la. Saber É o que a quem gente aprende. Conhecer primeiro, né? Saber quem é. E como a gente já tem uma prática, quando a pessoa começa a falar, você já sente a energia dela, você já olha para a aura dela, já sabe o que ela é, o que ela está pensando, se ela está escondendo alguma coisa, principalmente. Sim. Então, assim, aí sim, com perguntas poderosas. Porque é uma coisa que o coach me ajudou muito. É entender como fazer perguntas. Como fazer, o que perguntas fazer. Perguntar, né? Porque o que move o mundo não são respostas. São as perguntas, né? Sim. Eu estava lendo esses dias sobre o momento que a gente está vivendo da síndrome de eu sei tudo, né? Sim. Eu sei muita tudo, ninguém informação, sabe nada. muita informação, Se né? você não concorda comigo, você está errado. Só, entendeu? E todo mundo está na sua bolha, e eu me encaixo no todo mundo, e acaba que é auto-vigiar e orar, né? É auto-análise. E toma cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente quer que todo mundo concorde com isso, mas não, é cada um com a sua verdade, cada um com o seu propósito. Tá ok também, né? Quem disse que eu tô certo, eu tô errado? Quem disse que você tá certo? É verdade, nós temos muito esse hábito, né? De a minha verdade, né? A minha verdade só que eu sei. Tem uma música, falando quem foi que disse, tem uma música que fala muito sobre isso. Quem foi que disse que eu não posso chorar? Né? Exatamente. Que eu não posso cair. Quem foi São que tantas disse? as crenças, né? Então assim, eu tenho um colega meu no final do ano, a gente teve uns prejuízos muito grandes, e eu disse, querido, você tem que acreditar mais, mas eu tenho fé. Aí eu perguntei para ele o seguinte, no que você tem fé? Eu tenho fé em Deus. Ok, baseado em quê? Como assim? Eu tenho fé? Não. Vou ter que fazer a pergunta. Baseado em que você tem fé? Quem te ensinou a ter essa fé? Não, eu fui na igreja tal, fiz. Legal. Então presta atenção, a tua fé está baseada no que na fé daquele. É isso? Ele tem aquela fé, vê Deus através da visão dele, e você tem a fé pela visão dele, é isso? Não tinha pensado nisso. Você precisa entender que o nosso Criador não é aquilo. Ele está todo ao nosso redor. Ele está em tudo. Ele é. Deus não tem amor, ele é amor. Essa é a diferença. Então, quando a gente começa a ampliar a nossa visão, a gente percebe que a gente não sabe nada. Exatamente. Tem uma ferramenta de coach, que é a Roda da Vida, a gente até aplicou na minha equipe essa semana lá, que nos mostra, a primeira vez que eu fiz, e eu no coach, quando eu fiz o treinamento, a gente fez, muita gente colocou 10 em vários. A gente adora um 10, né? Eu coloquei 7 em alguns pontos, tipo assim, espiritualidade. Tinha botado 7. Você foi, assim, bem consciente, né? Isso. Já estava consciente. Mas, olha só o que é interessante. Eu coloquei 7 naquele momento. Aí eu comecei a estudar, fiz de novo. Voltou para 3. É bem assim. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo. Mas eu não sei, eu não sei, nada sei, não é? Eu vejo realmente que eu tenho que desconstruir muita coisa. Quanto mais velho, olha só, você tá jovem, né? Mas é verdade, porque assim, quanto mais velha a gente tem, mais dificuldade a gente tem de aprender o novo. São as crenças eu falo, mais enraigadas, as crenças. Nossa, é muita capa dura ali, é muita. Quando você vai trabalhando, aí vai despertando, vai tirando aquelas camadas. Eu percebo que a pessoa tem medo de ver. Ela tem medo, ela não está em contato com a dor. É conhecimento mesmo. Você vai se autoconhecer. Enquanto você ficar bloqueando, tampando essa dor ali, né, não quer ter contato com ela, não quero ver realmente quem for, como foram, em que situação, em que momento que quebrou minhas pernas.
A gente, É verdade. pai é maravilhoso, mas assim, o pai e a mãe não tinham um manual de instrução. Não, Né? eles aprenderam dos pais. Aprenderam assim, Eles foram... e foi só replicando. Então, assim, eu creio que esse momento é mais importante, por isso que nos traz, a gente está num momento tão assim, mundial mesmo, de sofrimento, né, desafiador mesmo, as pessoas estão muito, ou é muito depressão, é muito ansiedade, que a gente precisa mesmo buscar trazer para limpar essa dor aí mesmo, limpar a dor não, digamos assim, ter essa casca, essa camada grossa, para ir acessando, mesmo com a dor, mas isso não quer dizer que a gente tem que ser infeliz, né, Raul? Não. A dor não quer dizer que você... Fala um pouco disso também, eu acho muito interessante falar isso. Eu digo assim, a dor, na realidade, é o primeiro passo para a felicidade. Eu não consigo ser feliz sem ter passado por sofrimento. Não existe isso. A vida é feita de altos e baixos. Não tem esse negócio, tô só lá em cima. Se minha vida for uma linha reta, já viu no hospital, né? O eletrocardiograma, quanto ao ISO no eletro, é morte, né? O ISO é morte. Eu preciso entender e acompanhar esse passo a passo do altos e baixos, altos e baixos. O que a gente pode, através de muita dedicação, é fazer com que o altos e baixos seja assim. Isso a gente pode, né? Crescente. Agora, linear, né? O que a maioria das pessoas fazem por falta de inteligência emocional, por falta de se conhecerem, é que o altos e baixos delas ficam na mesma linha, certo? Elas sobe. Enquanto às vezes sobem até um pouco mais. Mas nesse mesmo nível elas descem lá embaixo por não ter inteligência emocional. Isso aí. Que fez com que eu mudasse. Exatamente isso. Numa palestra que eu fui de inteligência emocional em março do ano passado, Michele, eu honro a vida dela todos os dias. Ela perguntou o seguinte: quem tem aqui um coração muito bom? Eu e mais pessoas a gente tem. Levantaram a mão. Mas também deixou eu levantando a mão. Aí ela disse o seguinte para mim. Então, foi para mim. Tinha 100 e poucas pessoas na sala, mas foi para mim. Então, você tem que ficar rico muito rápido. Porque senão você só vai... Não vou falar a palavra na vida toda. Aí eu olhei para o meu passado... E vi exatamente isso. Exatamente isso. O que acontece? A gente quer dar o que a gente não tem. Primeiro eu preciso me amar. Senão eu não vou amar ninguém. Mas eu te amo. Mentira. É ego, né? Mentira. É puro ego. Se eu não me amar de todo o meu coração, se eu não olhar no espelho de manhã e dizer assim, Ronei, eu te amo. Você é um cara incrível. Esse vai ser um dia incrível. Você vai ter conexões. É prática. Eu estou declarando a minha vida. Isso. Se eu não fizer isso e dizer assim que eu me amo do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, eu não tenho como amar alguém, é impossível. Não tem como, né? É impossível, é impossível. Não tenho como amar nem os filhos. Mas não. Se eu não me amo, eu não consigo amar nem os filhos. Ninguém. Nós tivemos um exemplo no final de semana passada, no treinamento que a gente fez, que os dois estavam lá pro filho. Os dois. Não, a gente está aqui porque a gente quer dar o melhor para o nosso filho. E eu digo o seguinte, que exemplo, olha só, que modelagem é o teu filho, você vai modelar o teu pai. Ele vai se modelar você. Se você trabalhar a tua vida inteira por ele, só por ele também vai fazer a mesma coisa. Como assim? Ele disse, olha só, vive por você, seja você o melhor homem do mundo, seja o melhor esposo, o melhor profissional, seja realmente um exemplo para o teu filho. Ele vai olhar para você e dizer, eu quero ser esse homem aí quando eu crescer, eu quero ser um profissional, eu quero ser feliz, eu quero sair para passear, quero poder levar minha família para passear, eu preciso ser exemplo para o meu filho. Agora, se você trabalhar, não, chega em casa, eu vou sentar no chão e vou brincar com meu filho. Ótimo, o filho precisa disso. Aí eu vou chegar em casa, eu vou dar banho no meu filho, eu vou dar comida, eu vou levar ele para passear, e vou comprar o brinquedo que ele quer. Ele precisa disso também. Agora, imagina como é que vai ser essa criança adulta. O pai dele, tudo que fez por ele foi não deixar ele caminhar, porque é isso que você vai fazer. Não deixar ele caminhar. Eu vou cortar as pernas dos meus filhos se eu fizer isso. Então, assim, daqui a pouco o meu filho... Olha que coisa que a gente precisa cuidar muito. O meu filho cresce perfeito, ele casa, está muito feliz, e vai morar com a mulher dele. E eu, agora, faço o quê? Os pontos de estrangulamento. O que vai ser da minha vida agora? Meu filho está lá feliz. A minha a minha meta foi deixar meu filho feliz. E agora, que orgulho ele vai ter de um pai que está em casa,
com depressão, com ansiedade, porque não pensou nele. Você quer ser exemplo para o teu filho, quer fazer o bem para o teu filho, Mas por você. seja o você. Tudo é... Ah, mas é egoísmo isso, Rodrigo? Não, eu falo muito isso. Quando eu comecei os meus estudos, eu fui dizer, não, lá em 2017, quando eu estava lá no fundo do poço, eu queria tentar entender ainda, eu digo, eu agradeço a Deus, foi inspiração. Por que que eu estou do jeito que eu estou agora, se eu sei fazer, se eu sei trabalhar, por que, como? Não dá para entender. Perguntas, você fez, Aí né? Que legal. eu comecei a me fazer Sim, perguntas. E essa autoanálise, que nem você comentou antes, é o que faz a diferença. Quando eu comecei a estudar. Comecei a estudar, e assistir vídeos, e ler livro. Eu virava à noite estudando na minha aba, estava chutando vídeo. Ah, não, esse vai ser interessante. E fui estudando. Aí aconteceu algo que muito interessante. Eu comecei a entender as coisas. Eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente, que é possível, que não sei o que tem como fazer. E o que eu fiz? Não, agora eu vou trazer as pessoas para essa vibe também. Isso. A gente faz muito isso, né? Ah, como foi triste. Decepcionante, né? Decepcionante. Isso. Essa Porque a gente põe muita expectativa, né, minha irmã? essa é a palavra, decepcionante. Eu até consegui reunir, vamos se reunir aqui, vamos fazer um grupo de estudos, vai funcionar assim, assado, cada um vai ler, todo mundo vai no dia, vai mandar. Nossa, a gente tem certeza daquilo, é gostoso, né? Nossa, tá ali, e todo mundo se compromete, e aquela vibração. Muito lindo. No outro dia eu postava e no outro dia de novo eu que postava, e daí, e aí, como é que tá? Ah, cara, não deu tempo. Até eu entender que não é os outros, é eu. É uma questão de ressonância, estamos nesse caminho, né? Foi 5 anos, mais ou menos. Quando eu decidi fazer por mim, a minha vida mudou. Quando eu decidi fazer por mim as coisas, a minha vida mudou. E, consequentemente, quem estava ao redor, todos mudaram. Sim. E não foi porque eu convidei. Não, porque você foi exemplo, né? Viram. Isso. Eles viram a transformação que teve. Também se preparem. Eu quero me transformar. Sim. É um ponto muito interessante. Não existe luz apagada com mosquito ao redor. Não existe. Certo? Isso não existe. Isso. Então, quando a tua luz começa a brilhar, esteja preparado para os mariposos, para tudo, né? Para as críticas, e isso vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, vai acontecer de você contar com as pessoas e elas não fazerem. Porque, assim, aí você vai aprendendo. Você vai se decepcionar de novo. E a única pessoa que não vai te decepcionar nunca é você. É você, sim. Desde que você saiba onde você quer chegar. Exatamente. Desde que você... eu estou aqui observando você falando, assim, acho que é isso que a gente busca, né? Ter essa garra e essa força conosco mesmo, né? Não é com o outro, né, lá fora. É conosco, é buscar a gente, pegar a gente no colo mesmo e vamos embora, né? Vamos fazer e vamos nos fortalecer primeiro. Porque se você não está forte nesse lugar, você desmonta fácil, né? Na primeira mariposa que vier, na primeira crítica, na primeira paulada, né? Vai ter, pode ter certeza que vai ter e vai ter aos montes. Vai ter e vai ter aos montes. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Críticas isso faz parte do crescer, né? Faz parte Mas agora eu vou contar um segredo para vocês. Sim. Quanto à crítica, quanto à construção, quanto a isso não vai dar certo. Sim. Ninguém, presta atenção, ninguém que está acima de você vai te criticar. Ninguém. Muito interessante isso. Nunca alguém que está acima de você vai te criticar. Eles vão tentar te mostrar caminhos para você e você chegar lá onde eles estão. Olha que maravilhoso. Então, se você tiver crítica alguma vez, você agradeça. Diz muito obrigado, foi muito bom te ouvir. E siga teu caminho. Siga seu caminho. Siga teu caminho. É meio que estamos fazendo. A gente conversa bastante sobre a questão que acontece uma coisa boa, quero que todo mundo saiba, todo mundo participe. Foi aquilo que fez com você, a gente faz também. Estamos aprendendo aí. Não faz. E daí vem aqui, veja esse vídeo, faz isso. Nossa, que mudou minha vida. Porque realmente nós estamos vendo na prática na nossa vida, né? E quer que a pessoa também venha com a gente. Não adianta. Só que você tá puxando uma âncora. E aquela pessoa que tá querendo vir, às vezes você não tá vendo. Então quem vem, quem não vem,
Se imagina o Desculpa, não vou seguinte, ficar ó, me desgastando. se imagina o seguinte, Exatamente. quando você tá tentando fazer isso, se imagina o seguinte, você tem você sabe aqueles banquinhos de plástico, Cris? Sim, Sabe? sim, Imagina o seguinte, você está em cima do banco, de pé, sim. vendo essa situação toda. Uhum. E você quer que as pessoas que estão no chão subam no banquinho. Uhum. Aí você, de cima do banco, junta e tenta levantar elas. Misericórdia. Você não entende o risco que você está correndo? Nossa, todo mundo espatifa no chão, todo mundo... Quebra o banco, quebra meu ânimo, quebra o Uhum. meu foco, quebra tudo. Então, assim, não faz isso. A gente tá aprendendo devagar, Não faz. como diz, meio que na raça isso, né? Tem que ser. A diferença de hoje em dia, vocês não fazem mais. Aí, Sim. tá vendo? Por quê? A importância de vocês ver alguém que já passou Já passou. e não resolveu. Exatamente. Então, isso. aquela história que a gente estava falando antes, mentor. Mentor. Precisa se espelhar. Então, o que deu certo? Se eu quero perguntar alguma coisa, acontece isso muito no multinível. Sim. É um mercado que Sim. existem milionários no mundo, multimilionários no mundo. Uhum. Mas acontece muito. Eu vou lá, as pessoas iam lá, conheciam o negócio, e daí chegavam em casa, perguntavam pro pai, que nunca fez nada na vida de Uhum. negócio. Pai, conheci um negócio, vai transformar a nossa vida, da nossa família, vai... Isso acontece muito lá. Eu disse, caiu na ladainha de alguém de novo, esse piá. Na nossa vida é a mesma coisa. Mas o Ronei está em autoconhecimento, tá? Quem é que fez uma lavagem cerebral nele? Eu disse, graças a Deus. Bom. Tiraram. Tá estranho. Então, assim, e quando esse processo acontece, vai acontecer alguns fenômenos ao redor de você. Pessoas que estão muito próximas de você vão se afastar de você. Estejam preparados para isso. Sim, já está acontecendo muita coisa. Então, assim, estejam preparados. Eu gosto de falar sobre a escola. Gosto muito. Porque é um exemplo que fica prático. Eu estou no 9º ano. Hoje é 9º ano, depois vai para o fundamental, é isso? Eu nem sei, Primeiro. muda, né? Primeiro, Sim. primeiro, né? Depois para o primeiro. Primeiro ano. Isso. Se eu estou com uma equipe top lá, muito aluno, muitos amigos, uma parceria, beleza, terminou o ano, eu passei, fui para legal, meu colega passou, mas teve o fulano, meu amigo, não conseguiu passar e tá. Eu vou ficar no 8º ano Esperando o amigo passar. eu não vou deixar de viver o meu novo, Uhum. ou eu vou continuar ali naquela. É uma decisão que eu preciso tomar. É uma decisão. É o que você falou no começo. Eu vou deixar de ser amigo dele? Não. Vai, Olá, continua como é amigo, que você né? está? Mas o meu ambiente Isso. é outro. É outro. Você falou bem isso no começo, que as pessoas que nos trouxeram até aqui não nos levam para o próximo nível. Lá nesse próximo nível, olha que legal, vai vir gente de outras escolas, de outros 8º anos, que passaram também e está no nível que eu quero estar. Na nossa vida é a mesma coisa. Qual a vibração que eu estou tendo hoje? Pessoas com a mesma vibração vão se conectar a mim. Da onde? Não importa. Vem, né? Não Simplesmente importa. vem, né? Não é problema meu, é a mesma coisa eu decidir o que eu Olha quero. o Rony aqui. Se eu decidir o que eu quero... Santa Catarina, né? Olha, Santa Catarina. Olha. Decidir o que eu quero me faz com que eu me aproxime daquilo. A vibração que eu vivo. E nos treinamentos que eu faço, na primeira imersão que a gente monta, tanto a primeira palestra é exatamente sobre nível de consciência. Eu preciso que os meus alunos saibam qual é o nível de consciência deles. Qual é o nível? Em que vibração estou tendo? Que vibração? Eu uso o exemplo da água para exemplificar. É a mesma água, H2O, se ela estiver líquida, se ela estiver congelada, vapor ou desapareceu. É a mesma H2O. Quem sou eu? Qual é a minha vibração? Com que eu vou me conectar nesse mundo? Com que pessoas eu vou me conectar? Uma vibração muito grande aqui hoje. Olha, Gratidão. 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 Realmente é. Gratidão. Gratidão. E vocês conhecem o nível de frequência? A lista do nível de Mais frequência? ou menos. Conheço, eu trabalho com isso. Estude. Eu conheço bem assim, no sentido de que eu sei que quanto mais assim tá lá na baixa, mais difícil você se conectar com essa gratidão. E eu, Por mais nível você tá lá embaixo, mais difícil você conectar com o seu eu interno de verdade, né? Porque tá difícil, tá puxando para baixo. E eu falo nos atendimentos dos clientes, o que mais que tem no mundo? São pessoas que vibrando bem, né, para baixo. muito baixo. Então, muito baixo. Então, qual que é mais fácil? Aquela coisa de alguém me levar para baixo ou alguém me puxar? Alguém me levar. Se eu entrar na onda, vai me levar para baixo.
Porque muita gente, né, a questão da Matrix aí, né? Olha só, ali chegou num ponto muito interessante, e daí a gente vai falar a primeira parte lá da decisão. Isso. Certo? A gente falou lá no início e a gente complementou vários assuntos. Perfeito. Quando a gente fala em vibração, imagina, Jesus disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. O que isso significa? Se nós estamos aqui unidos com a mesma frequência, com o mesmo objetivo, sinal que existe uma força maior predominando entre nós aqui, que nos inspira, que nos dá insights. Isso é real. O coração você vibra, gostoso, né? Então, assim, agora vamos imaginar o mundo num todo. Por quê? Porque 95% das pessoas tem simplesmente 5% da riqueza do mundo. E na verdade 1%. 1% tem 90% da riqueza do mundo. Os outros 4%, os outros 4%. Por que isso? Porque é vibração. Olha, é para ser assim. Mentalidade, mindset, né? Quando a gente começa a falar sobre nível de frequência, quando começa a falar sobre nível de inteligência emocional, nós percebemos que a vibração é a mesma. Então, hoje, mundialmente, a vibração, se aqui nós três faz uma egrégora, vamos dizer assim, essa novamente. Imagina o mundo inteiro vibrando no desânimo, vibrando na decepção, na traição, na infidelidade. Então, o que acontece? Toda essa energia, nós estamos falando mundialmente de mais de 90% das pessoas vibrando na mesma vibração. Por isso que é tão difícil alguém que está ali, nessa vibração, ir para uma vibração da 5%. Muito difícil. Porque a força ali essa força para baixo é maior, né? Imagina. É uma dimensão, né? Quanto mais denso, menos sutil. Então, assim, não tem como... não adianta eu falar que não são. Mas eles querem ali. O mais triste mesmo é que às vezes nós estamos na zona de conforto, só que não sabemos identificar, né? E digo mais, todo nível que você vai tem a zona de conforto. E mais ainda, cada vez mais é mais difícil nós identificar e nós superá-la. Porque, agora estou no nível top. De repente vamos, né? Não, peraí, qual é o meu próximo nível? Exatamente. A gente não pode nunca se acomodar nisso, né? E isso é uma constância. Se eu estou ali no meu próximo nível, eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia a equalização energética. Eu não sabia. Um ano atrás eu não sabia. E por mais que eu, intuitivamente, praticava isso. Eu praticava, eu fazia algumas... Eu estou estudando agora sobre o livro Mãos de Luz, porque eu fazia muito isso. Você já leu, né? Tenho. Muitas vezes. Leio porque assim, eu comecei com Reiki, não sei se você conhece o Reiki. Então, quando eu comecei há 20 anos atrás, mas é aquela coisa, é algo que você tem ali de muito pesado, né, na família, né? Meu pai casou 3 vezes e, assim, meu pai, com 11 anos, criou os 4 irmãos. Meu pai ficou sem pai e sem mãe. Então, com 4 anos, criou os irmãos. E aí veio essa família cada vez mais, assim, digamos assim, mais necessitada, mas com mais escassez, porque é muito filho para dar comida, né? Então foi numa escassez. Então o meio que era inserido ali tinha uma vontade só de matar a fome mesmo, tava bom. E aí eu queria algo mais. Da família toda, assim, não é nem me falar que você é diferente, mas isso não me bastava. Da família toda ali, fui a única que saiu do meio, saí de lá e vim para cá, para São Paulo. Com uma filha, viúva, com a filha e uma mala debaixo do braço, lendo o ferro de passar roupa. Todo mundo ri do ferro, porque eu não gostava de andar amarrotada. Então o ferro veio comigo, olha só, de Goiânia para cá, para São Paulo, com ferro de passar roupa e uma filha. Olha só. Então, eu não me contentava com aquilo ali. Eu falei, minha filha pode ter, ela pode ser o que for que ela quiser ser. Eu sei que, mas aqui eu não tenho outra oportunidade para ela. Ela vai vivenciar o que está mais o mesmo. Então eu tenho que dar um passo, foi doído, foi sofrido. Eu tenho que, por minha filha, eu descobri na terapia que eu fiz esse movimento por conta da minha filha. Se fosse por mim, eu não tinha feito até. Olha só, você deu um passo muito interessante. Muito grande, né, para todo mundo. Vou ter que fazer pergunta, quanto mudou a tua vida? Mudou muito. Daí eu passei a querer melhorar mais, eu começava a olhar em volta de mim, e o pessoal tá lá do mesmo jeito até hoje, no mesmo lugar lá. Então, semana, churrasco, cerveja, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem feliz. Entendeu? Agora imagina assim, imagina como que seria o teu próximo nível. Se você para e analisa hoje o seguinte, como é que seria a minha casa se eu estivesse no próximo nível?
Sim. Já pensou Já nisso? pensei. Já escreveu? Já tem olha, já tem o quadro dos sonhos. Show. Nesse quadro dos sonhos já aconteceu, já fiz as viagens que eram para mim mais significativas na época, né? Para a Europa, né? Já conheci 5 países, né? Então, assim, fora, a minha filha mora na Irlanda hoje, que veio para cá, para São Paulo, já mora na Irlanda, e assim, cada vez mais, ainda eu sinto essa força de tração lá para trás, puxa a gente muito lá para trás, vira e mexe, alguma coisa acontece, para que a gente tá meio que volta, sabe assim? Mas eu sei que tá tudo em mim mesmo. Quando eu determinar, por mais que dói um pouco, mas eu tenho que seguir. E essa consciência já tenho. Mas aí a gente falando com o Rony, que a gente tudo, mas né, é possível, ele tá vivo, não morreu. É isso, Rony. Falar com você nos dá esse lugar de ele conseguiu. Não, é bom. E ele assim, dói, mas é bom. Não é só a dor, né? Tem um lado bom, tudo tem um ônus e bônus, né? Tudo tem. Não é verdade? Tudo tem. Depende de como a gente vê a dor, né? Eu vejo como os pontos de estrangulamentos têm o nascimento, né? O nascimento é a coisa mais bela e bonita que pode haver, senão Sim. não haveria E nada. dói, né, pra nascer? Dói Dói, pra nascer. dói. Mas Tamanho depende de do como bebê. eu vejo essa dor. Eu estava estudando também sobre o sagrado feminino. Foi implantado que o parto é muito dolorido, que é terrível, mas não é tudo isso. Se você se preparar bem, ter todo o conhecimento, porque desde criança você é minar, você vai ver quando você tiver um filho, você vai ver. Já é uma crença, né? Já É uma crença. É uma crença, daí, ai meu Deus, que medo, né, quando eu tiver meu filho. Então, é uma crença, não é para ser tão dolorido, porque a dor, quando encontra com prazer, a gente tem um grande exemplo, isso das relações, até nasce de uma relação, de amor somos feitos, né, muitas vezes. É o encontro da dor com o prazer. Por que a gente não foca no prazer, assim, com nossas células? Olha só, Quando você pensa que vai ganhar lá na frente, né? O que vai ganhar, que vai ter de retorno isso, né? uma coisa assim, a maior dor, eu diria, nem é da mãe. Na hora do nascimento, a maior dor não é da mãe. Porque tu imagina um ser muito protegido, que está sendo alimentado. Então, assim, quando sai, o primeiro impacto é o frio. Sim. Porque já é... Né? O segundo impacto maior, que é a maior dor, que a gente precisa nos tratar, eu digo assim, que a gente precisa ressignificar isso inconscientemente. Porque não é consciente, porque lá, quando a gente nasceu, é a ruptura. A ruptura do cordão umbilical. Esse foi a pior dor que a gente já pode ter sentido. Estou falando energeticamente. Energeticamente. Isso. Cortar isso, né? Cortar esse vínculo da mãe. Cortar. Sim. Meu Deus, agora estou sozinho. Certo? E é muita solidão, se a gente pensar assim, tá ali quentinho, né? Ali dentro do útero, fechadinho, aconchegado, de repente, tô solto, né? Tanto que hoje já estão sendo feitos estudos de que vai acontecer. A criança nasce, antes de cortar o cordão, deixa no colo da mãe para ela se sentir aconchegada, depois corta. Então, assim, são coisas que estão sendo descobertas, estão sendo mudadas no mundo para evitar esse impacto. Então, essa ruptura, vamos dizer assim, causa um impacto muito grande no nosso futuro, muito grande, porque a gente fica com medo, a gente começa a ser regido pelo medo, de romper com alguma coisa, com a família, com os amigos. Esse medo trava, né? Esse medo trava. Passamos por vários nascimentos na vida. Vários. Por isso que dói, né? O próprio nascimento. Esse de eu sair de lá, só a única saída de 12 filhos, a única sair, romper essa barreira. Doeu, mas eu tô aqui, tô viva, minha filha tá fazendo o que ela gosta, que ela ama, né? O processo dói muito. Porque primeira vez longe de casa. Chegou o dia que você quis voltar. Mas querendo, não. Dá aquela saudade, né? Aquela saudade, ela bate. Né? Nada. Todo mundo ali acolhendo, né? Pão e arroz e ovo. Consciente, você não queria voltar para lá. Consciente, você sabia o que queria estar aqui, queria melhorar. Hoje você vê que valeu a pena. Valeu a pena. Mas inconsciente aquela... Quer voltar. Queria. Porque é gostoso, família, aconchego, né? Uma briga, tudo, mas depois tem aquele aconchego. Quantas vezes a gente gostaria de voltar e a deitar no colo da mãe? Como o Rony está falando, é a consciência, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, que por mais que eu veja que, como eu falei essa semana para Joyce, eu queria saber o que eu sei hoje, há 10 anos atrás.
Tu fez, Mas assim, né? tu viveu o que te construiu. Exatamente, aí eu honro tudo que eu vivi, de verdade, assim, me trouxe até aqui, mas já não me serve mais, aí eu tenho que romper um pouquinho mais. E pra gente, que eu falo sempre, a gente tem um pouco mais de idade, é mais complicado ainda. Você tem que... É uma crença sua, é mas verdade. assim, Tá vendo como é que é? exatamente, Uma crença. é uma crença, e eu me pego nisso. Gente, como é mais complicado pra gente? Agora vamos fazer uma pergunta. Isso tá te prejudicando? Tá. Tá claro isso? Sim. O que faria sentido para você? Qual é uma frase que faria sentido para você que você poderia substituir essa? Eu estou velha para, né? Qual é uma frase que faria sentido para você? Eu só tenho 38 anos, vou ver mais ainda. Olha só, eu estou em plena juventude. Em plena juventude. Eu tenho 43. Estou em plena juventude. Entende? Então, assim, é uma crença. Eu tenho 55, Rony. Eu que falo que tenho 38 para mudar. Mas o que acontece? Você pode colocar muito bem na sua mente. Sim, eu tô jovem ainda, né? Eu tenho muito a realizar. Meu propósito eu estou descobrindo agora e vou executá-lo. E o que tá me trazendo tá me trazendo fazer isso, porque senão eu tava quietinho no meu canto. Não, mas eu quero mais, eu não tô contente com isso. E eu vejo que cada vez que eu faço mais pessoas também ganham mais, entendeu? Um pouquinho de conhecimento que eu tenho, as pessoas já vêm também, já dão Não faça pelos outros. Por mim, né? Por você. Evolua por você, cresça por você, seja tudo que Deus quer que você seja. Por você. Por você. Quando você for tudo aquilo, você daí sim vai ser exemplo. O sucesso deixa rastros. Não por isso que eu lembro que lá no início eu falei que não é palavras. A gente aprende. A gente aprende que não adianta falar. Não isso, adianta. ninguém vai te seguir, ninguém vai querer estar com uma pessoa que não tem resultado, ninguém, não é verdade? Nossa. Em cima desses trabalhos, dessa consciência que eu comecei a desenvolver, eu desenvolvi um caminho, vamos dizer assim, que é a segunda parte de um tratamento, de um caminho, vamos dizer assim, de um passo a passo. A primeira delas, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso responder 50 vezes quem eu sou, e cada vez tem uma resposta mais profunda. Né? Internalizar isso mesmo. Eu preciso entender realmente quem eu sou, qual a vibração que eu estou vibrando nesse momento, com quem eu estou me conectando. Ah, mas Ronei, as pessoas ao meu redor são tudo assim. Não estou falando que estão aqui. Com quem você se conecta? Com quem você se conecta? Pode ser lá em Santa Catarina, pode ser lá no Maranhão, pode ser, não importa. Por quê? Porque se eu estou conectado, a energia, você sabe mais do que ninguém. Vibração. É mundial. A energia que eu vibro é coletiva. Se eu estou vibrando a 432, que é a minha abundância, que é a minha riqueza, eu vou estar conectado nas pessoas no mundo com essa mesma frequência. Eu vou estar conectado com elas desde que eu me permita. Isso. Então, muitas vezes o que acontece? As pessoas se permitem em ambientes que não é propício. Isso. Que vai baixar muito essa vibração, essa então, frequência. assim, eu vou num velório e me permito. Ferrou. Né? Não tem como. Eu vou num ambiente onde as pessoas estão reclamando da temperatura. Meu Deus. Eu tenho que ser grato pelo sol, pelo frio, pelo calor, pelo vento, pela chuva. Seja grato. Sim. Porque é uma vibração. E quando você fala em vibração, nunca é o que você fala, nunca é o que aparece. Isso. E sempre o que você está no teu inconsciente. Vou te dar um exemplo. Não vou citar o nome, mas uma colega minha no trabalho, tempo atrás, ela saía com um homem casado. Por opção. Sim, ela sabia. Por opção. Ela sabia que era casada? Sabia, mas era muito bom receber carinhos, agrados. Mas ela estava ajudando no desenvolvimento humano. E no final do treinamento, eu sentei com ela, a gente teve uma conversa de 1 hora mais ou menos. Ela chorou muito, porque ela entendeu um detalhe. Eu perguntei para ela, qual é a vibração que vocês vibram com as pessoas? O que elas... Ah, não, as pessoas... Calma. Epa. O que você passa para elas? Eu fiz uma pergunta muito interessante para ela. Eu disse o seguinte, ó. Imagina não ser você. Você vê uma mulher fazendo o que você faz. O que você sentiria? Vergonha, tristeza, porque é uma coisa... Seria uma pessoa... Você julgaria muito essa pessoa, ok? Então, abri a tabela. Olha só, vergonha, 20. Você presta atenção.
Você quer vibrar 400, 500, Tá longe, acima né? de 700. Eu quero muito vibrar sempre acima de 700. Minha meta é vibrar Sim. sempre acima de 700. Divindade. Iluminação, né, a palavra. Sempre acima. E você, eu assim, você tá a tua vida, não, eu tô financeiramente estou bem, eu tenho um emprego ok, eu tenho relacionamentos ok, meus amizades, então tá, tua vibração é essa. Mas a tua vergonha tá aqui. Então. Igualiza isso. Tá vibrando o quê, né? O que você vai passar? Por mais que você queira passar, que é bom se conhecer, é bom não sei o quê, você tá vibrando em 20 na tua vergonha. Inconsciente. E tá traindo só quem tá lá nessa vibração. E olha só, e olha a maldade que você tá fazendo. Porque as pessoas estão querendo evoluir, estão se abrindo o campo magnético delas, estão deixando que a tua energia as contagie. Qual energia? A energia. Pra baixo. Ela desandou no show. Tá vendo? Desandou. É consciência, né? No outro Doce dia ela já consciência. rompeu tudo, ela já, não quero isso pra minha vida, eu quero realmente ser influência. Então assim, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, com pessoas, com espiritualidade, com energia, precisamos ter um cuidado muito grande, porque as pessoas, a gente trabalha com não é só falar o que eu sentimentos. faço, né? Não é só falar o que eu faço, como eu faço. É realmente fazer aquilo ali, né? Isso, a gente precisa vivenciar. Viver é uma oração. A oração é mesmo. Por isso que é tão fácil. Mas não é, é muito fácil. Depois que você... Aprende isso, né? Eu digo assim, que você começa a mudar os teus hábitos, porque tudo é um hábito. Então, assim, você precisa evitar os gatilhos. Por exemplo, tenho saudade da minha família. O que me faz sentir saudade? Uma X música, uma X comida, uma X Não sei ouve, o quê. não escuta, né? Não se liga, né? Não dá espaço para ligar nessa vibração. Não dê brecha. Certo? Eu ouvi, tem um senhor esse dia que a gente conversando, e ele era muito de sair, homem da vida. Sim. Né? Então, assim, mas o que ele, de repente, começou a voltar para a igreja, e tal, caminhava, a família começou a melhorar. Mas aí, num domingo à tarde, cervejinha com os amigos, no final da tarde botaram uma música X, saiu todo mundo e foi para dentro. Então, assim, com quem você anda? Quais os gatilhos que despertam aquele ser que você não quer mais ser? Porque está ali. Eu não desaprendo a andar de bicicleta. Porque senão você não... Sim. Eu preciso ter a certeza onde é que eu vou chegar. Bem claro. Mas eu preciso ter muito claro também onde é que eu estou. Qual a minha condição. Por quê? Muitas pessoas podem ter o mesmo objetivo. Vamos dizer o seguinte. Nós queremos ir para Curitiba. Nossa meta é chegar em Curitiba. Mas eu estou em Santa Catarina, vocês estão em Sorocaba. O objetivo, a meta é a mesma. Mas o caminho é completamente diferente. E eu preciso saber como é que está meu estado. Não, eu quero... Qual é o meu Everest? Onde é que eu quero chegar? Eu preciso saber do meu estado. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu preciso. Eu quero subir o Everest. Tem pessoas que precisam de 1 cilindro de oxigênio, tem pessoas que precisam de 5. Sim. Eu preciso ter essa noção, eu preciso entender e ter essa humildade de admitir onde eu estou. O que eu preciso chegar? Não, eu quero ter sei lá, eu quero ter, vou falar de mim, eu quero ter treinamentos, eu quero atingir, sei lá, 100 mil pessoas. Minha meta para X tempo, certo? Eu tenho já tudo isso bem manipulado, bem colocado. Tá, mas o que eu preciso fazer? Eu tenho lá, então tá, mas eu vou conseguir chegar lá direto? Não vou. Eu vou conseguir instalar de dedos e no Everest? Não vou. Eu vou instalar os dedos, vou estar em Curitiba? Não vou. É um passo nisso cada vez. Eu preciso entender que eu tenho que trazer todo o meu planejamento porque eu vou fazer agora. Eu não posso viver o amanhã. Não tem como. Não dá para viver amanhã. Tem que viver o agora e as possibilidades que você tem agora. Da mesma maneira, eu não posso viver ontem. Sim. O que eu era para ter vivido ontem, eu já vivi, não vai mudar. Não vai voltar, né? Eu preciso viver agora. O que eu vou fazer hoje para que eu esteja mais próximo do meu objetivo? E quando a gente entende isso, a gente percebe que tudo é fácil. Porque não depende do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer. Eu preciso fazer agora o que está no meu alcance agora e que eu posso tomar atitude agora. Eu preciso ler alguma coisa agora, eu preciso me informar agora, eu preciso ter um mentor agora, não daqui a um mês. Porque já passou um mês.
Certo? Se eu esperar um mês, esse mês vai ser passado. E eu não vou Já aumentou o conseguir mudar prazo, né? ele. Ali, né? Aí Eu não vou conseguir mudar ele. entra a questão do livre-arbítrio, né? Eu gosto muito de citar a Bíblia, independente de religião. Ela é um grande livro de parapsicologia, de história, de conhecimento. E entra a questão do livre-arbítrio e orar e vigiar, e também de se analisar todo dia, parar o que eu fiz de bom hoje, o que eu não fiz, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que deixar, procurar. E a questão do livre-arbítrio, porque determinadas situações, experiências, a gente tem que passar, independente, vou ter que passar. Mas porque eu vou por esse caminho aqui que vai me trazer sofrimento, se eu posso ir com esse, que é bem mais simples, né? Um exemplo, para aprender determinada situação, preciso ser assaltado? Não, eu posso aprender de outra maneira, com outros conhecimentos. Então, muitas vezes, na vibração livre-arbítrio, a gente escolhe mais difícil. Aí entra também o mentor. Isso, mentor, entra a vibração, que falou muito bem, né? Com que vibração você tá para acontecer isso, né? Sim. Se eu peço coragem a Deus, Deus me dá coragem? Não, vai dar muito desafio. Xizar os leões. Vai dar muito tique, muito leão, né? Pra você É isso que ter. a gente precisa entender. Não é? Tem que saber. Se Se eu eu peço pe- paciência, Vai te dar oportunidades. de ser oportunidades para eu paciente. ter paciência. Se eu peço abundância, Deus não me dá, Deus me dá oportunidade. Oportunidade. E quando a gente está aberto a isso, Isso, é que a gente vê a diferença nessa vida. exatamente. Porque tem oportunidades. Muitas. E a gente Muitas vê, né? oportunidades. E olha que lindo, vocês já pararam para pensar? Eu sempre converso também. Que todas as nossas dificuldades estão nossas evoluções, né? Aquilo que é mais difícil para mim fazer, eu fico deixando, põe debaixo do tapete, né? Por isso que não chega lá, né? É a minha maior evolução. O meu propósito passa pela minha maior. Acabou. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, não estou recomendando a ninguém, mas para mim foi bem importante, foi a ayahuasca, né? Uhum. Que eu falo, converso com o pessoal, a experiência que eu tive foi aquele tapetinho que eu fiquei varrendo algumas coisinhas, a ayahuasca veio, tirou e mostrou tudo, assim. Levantou. Sim, e eu sempre assim, sempre tinha um conhecimento, assim, 1%, 0,1 do que Realmente tudo, era, né? né? Mas eu tinha o conhecimento necessário naquele momento para mim, e não, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Só que naquela experiência eu vi que eu só sabia, eu não sentia nas minhas células. Não vibrava nessa questão. Na hora que veio aquele boom, foi meu, que delícia. Viver é diferente, né? Eu gostei que você falou em células, é uma coisa que a gente normalmente Tem que não células. fala. Tem que falar, gente. Mas o que acontece? O nosso dia tem 24 horas, o meu tem, de vocês? 24 horas? Sim. Ah, 24 horas. 24 horas? Olha só, durante cada minuto, milhões de células morrem no nosso corpo e nascem. Sim. Milhões. Por minuto. Agora imagina num dia, quantas são? Se eu estou vibrando a maioria do meu tempo triste, negativo, pensando, sendo ingrato, então as minhas células estão nascendo doentes. Uhum. Já estão sendo doentes. Elas estão nascendo doentes. Uma doença não se constrói do celular de dedo. Não é. Ela é uma jornada. Então, assim, gastrite, coração, Uhum. Alzheimer. Alzheimer, não. É você. Uhum. Quando a gente começa a Depressão. entender que a tua vibração que causa a tua doença, aí você começa a entender que você é responsável. Então, pô, então é fácil. É fácil. Você sou eu, né? Se é o presidente, não consigo mudar. Se Isso. Meu pai e minha mãe, Não que já consigo morreram, como é que mudar. faz, né? não. Agora, quando eu entendo que sou eu, que eu posso me posicionar de mais de 12 horas por dia, e isso eu bato muito nos meus treinamentos, Isso. mais de 12 horas por dia, sendo grato, porque a gratidão é a ponte para qualquer coisa que eu quero. Falou da Bíblia, vamos lá falar da Bíblia. Sim. Jesus pregava ao monte mais de 5.000 pessoas. E estava anoitecendo, os discípulos chegaram até ele preocupados. Senhor, a civilização é longe, o povoado é longe. Dispense o povo. Dispense o povo para que eles busquem comida, busquem alimento. Sim. Diz ele, não. O que temos para oferecer? Só temos um menino aqui que tem 2 peixes e 5 pães. Traga-os a mim. O que Jesus fez? Agradeceu ao Pai. Ele foi grato. Pai, as palavras que ele usou. Pai, obrigado por esse alimento. Então, o que a gente traz isso para a nossa vida? Agora, para quanto isso é poderoso. Vamos imaginar o seguinte. Sim. 2 pães e 5 peixes. 2 peixes e 5 pães.
alimentou mais de 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos. Na nossa vida, vamos trazer para o agora. Sim. Se numa coisa pequenininha a gente for grato por aquilo, 2 peixes e 5 pães, quantas pessoas a gente pode alimentar com aquela nossa vitória? Porque é vitória. Uhum. É vitória. Quando eu agradeço por algo, já é. Já é. Já é. Então, assim, eu preciso ser grato o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso Começo a é um vibrar. trabalho, né? Assim, constante, todo dia, né? Porque tanto você vivenciar aquilo passa a ser natural. Passa a Eu você digo sentir, assim, ó, vibrar as células mesmo, né? Eu digo assim, Tá nascendo células novas, né? eu digo é uma opção de vida. É uma opção de vida. É uma opção de vida eu reclamar. Sim. É uma opção. Uhum. É uma opção de vida eu A reclamar. gente percebe que quanto mais reclama, reclama mais ainda, É né? uma opção de vida eu estar perto de pessoas que reclamam. Por quê? Sim. Eu escolho, né? Uhum. Eu tenho pernas, não tem? Né? Não sou uma planta, é uma árvore plantada ali, Uma a coisa árvore que sai. Se você estiver sentado, logicamente a gente não vai aplicar isso no Sim. dia a dia, mas se eu estiver sentado em uma mesa onde eu for o mais inteligente, eu vou embora. Uhum. Eu preciso entender o que eu vou aprender com isso. É uma coisa que é bem interessante, que todos têm alguma coisa para ensinar, todos. Mas o que isso significa? Que eu preciso estar num ambiente que seja compatível com o que eu quero. Precisa ser. Precisa ser. Então, Senão não tem congruência, né? não tem como. Não tem como. Nós não poderíamos estar fazendo essa É a conversa num bar. No boteco. Não tem como. E a nossa vibração nos trouxe aqui, né? Pra É. dar certinho os horários. e tudo. Exatamente. Exatamente. Sim. Nada é por acaso. Não existe Nada acaso. por Nada, acaso. não. Sim. Como a vibração, né? A gratidão, a vibração, A tudo. vibração Como acontece, é né? perfeito. A gente vê, se acontece para coisas negativas, por que não acontece para coisas boas, né? É o que o povo. É que assim nós somos educados. Né? Na verdade, quem nos ama muito nos ensinou a não fale com estranhos. Ouviram isso? Sim, muitas vezes. Se eu te oferecer uma balinha, então sai correndo. Sai correndo. É perigoso. O que nos ensinaram ali? Que as pessoas não são confiáveis. E hoje, nós adultos, a gente acredita que tem pessoas confiáveis. Mas o nosso inconsciente nos protege. É onde que o Ronei entra. O que a gente faz com o nosso trabalho? O primeiro trabalho é identificação. O segundo trabalho é impacto emocional. Porque a gente não aprende mais por amor às coisas. Não tem como. Não tem como. Então, eu me submeti a impacto emocional para ressignificar, desconstruir e ressignificar muitas coisas do meu passado. Muitas. E isso me trouxe uma visão diferente. Então, hoje eu me especializei nisso, em impacto emocional. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu preciso fazer as pessoas. Então, assim, a gente trabalha com ferramentas, eu adequei as ferramentas. Não fui eu que inventei, não. Isso vem dos Estados Unidos, isso vem de muitos anos, de 1800 isso, antigamente. Rony, que a gente acessa, né, o que já existe, né? E E há muito tempo já tem. Tudo já existe, é que a gente só vai acessando. À medida que você vai se autoconhecendo, desenvolvendo tudo isso, desconstruindo, você vai abrir para o novo. Porque se esse copo está cheio demais também, não tem espaço para colocar mais nada, não é verdade? Então, é isso. Eu preciso ter meus copos cheios, mas eu preciso ter muitos vazios para encher também. É isso mesmo. Eu preciso Exatamente. E você quer falar mais uma coisa, gente? Não, o Rony termina com aquele... Foi lindo. Os próximos... Então, Rony, acho que maravilhoso sempre ter o Rony perto da gente. O que você tem em mente aqui para São Paulo? Acho que é bom você falar um pouco disso, né? De repente as pessoas conhecerem mais do seu trabalho, que você tem em mente para trazer para São Paulo. Aqui. Você é de Santa Catarina, você está vindo para cá, não é à toa, não é por acaso, né? A gente sabe do seu movimento, mas a gente queria ouvir de você um pouco mais. Perfeito. Na verdade, eu tenho um propósito que é alcançar o máximo de pessoas possível. Que estejam preparadas para isso. Uma coisa que eu falo muito, quem vai estar nos meus treinamentos não é problema. Não é. Porque eu tenho meu objetivo, eu tenho meu foco. E eu oro por ele todos os dias, me coloco à disposição. Eu sou um instrumento. E, ao mesmo tempo, hoje, existem milhares, milhões de pessoas que estão ajoelhadas nesse momento pedindo a Deus uma oportunidade. Pedindo a Deus que dê que abra um caminho, que dê uma luz no fim do túnel. Deus sabe do meu objetivo, da minha meta, e Deus sabe do coração dessa pessoa. Essas pessoas vão ser interligadas pelo propósito. Deus não une pessoas. Deus une propósitos.
essa é a minha crença, essa é a minha fé, é isso que eu busco, e cada vez mais liberto em cima disso. Então, assim, o que eu busco para São Paulo, para Sorocaba em específico no momento? É trazer essa oportunidade para as pessoas que estão aqui, nesse momento, nessa hora, pedindo uma oportunidade a Deus. Estão desesperadas. Estão desesperados. Eu já passei por isso, já estive desesperado. E Deus me colocou no caminho de pessoas que realmente me trouxeram até aqui hoje. Me trouxeram até aqui. Não existe acaso, né? Não existe acaso. E hoje eu peço, eu ainda estou desesperado por algumas coisas que eu preciso muito. Sim. E Deus está me colocando no caminho dessas pessoas que já chegaram lá, já estão no caminho. Então essa conexão é muito importante. Então aqui, a gente está desenvolvendo um trabalho com palestras de inteligência emocional, certo? Esse é o primeiro passo. A gente já fez algumas. E o próximo passo realmente a imersão. Porque na imersão, que não adianta uma hora, tá? É o passo a passo que eu preciso passar. Eu falo que é uma gotinha no oceano, uma hora. Né? Isso, é uma hora e meia. Então, assim, desperta muita coisa. Vocês são testemunhas disso. Sim, somos, né? Foi aquela frase lá, né? Que alguém está só esperando você dar certo. Isso. Que fez a gente dar o start. Então, da mesma maneira, agora eu pergunto para vocês o seguinte, uma hora e meia, foi da palestra aquele dia. Sim. Na ideia de vocês, se imaginem alguma coisa seguinte, das 7 da manhã às 9 da noite, com o Ornei o dia inteiro aplicando dinâmicas. Sim. Dinâmicas de alto impacto, de conhecimento. Como seria a vida de vocês no outro dia se com uma frase, uma hora, a vida de vocês teve um alavanque enorme? Sim. O Rony está aqui hoje, ele é bem significante, né? Porque só isso, né? Imagina você ficar uma 2 dias, né? Serão 2 dias. Não, um dia. Vai ser um dia só. Um dia. Das 7 da manhã, às 9 da noite. O último que eu fiz, ele acabou 9h20. Mas aqui em Sorocaba vai ser o primeiro, é esse? Aqui em Sorocaba vai ser o primeiro. Acabou às 9h20, mas a gente saiu de lá meia-noite. Não tem como sair de lá disso. Não tem. Ainda mais que você gosta tanto disso, tá na sua célula. Você fala com amor, com vontade, né? Com propriedade. Com verdade, porque você tá vivendo isso de verdade. As pessoas não queriam ir embora, não tinha como. Tem que ir embora. Então se foi, a gente saiu, terminou às 9, a gente saiu de lá na meia-noite. E saiu de lá com aquela vontade de voltar. De voltar e ficar mais, né? É aquela história, eu estou no útero. Quero voltar para lá, quero ficar ali, é muito bom. É muito bom. Me conhecer. Eu digo assim, eu preciso estar disponível no lugar daqueles. Eu preciso saber que eu vou ser confrontado comigo mesmo. É coragem. Eu vou fazer algumas coisas lá. Tudo é eu, não é os outros. Cada um. Né? Porque é isso que eu faço. É fazer a pessoa se perguntar, a pessoa se posicionar mesmo durante a vida. Porque se eu não sei onde eu estou, quem eu sou, por que eu estou aqui, não vai saber onde vai chegar. Se eu não honro o meu estado atual, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou para lugar nenhum. Certo? Eu preciso honrar, é bíblico isso. Eu chamo do segundo mandamento, mas é o quarto. Por que é o segundo? Porque os 3 primeiros se falam sobre a Santíssima Trindade. O primeiro mandamento, que é o quarto mandamento, ele diz honrar pai e mãe. E a gente falou da dificuldade que as pessoas têm em pai e mãe. Então, esse treinamento o dia todo, eu digo assim, 1 hora é transformador. E eu te convido a participar de uma palestra. Tem data? Aqui a gente marcou para junho, e a gente vai fazer mais pelo menos uma palestra, e a gente vai também fazer ao vivo algumas coisas que eu não consigo vir toda vez aqui. Sim. Enquanto eu não tiver alguém aqui para fazer as palestras, eu vou ter que vir. Mas como meu compromisso, minha agenda está realmente lotada, por exemplo, agora dia 11 eu vou para Macaé, no Rio de Janeiro. Sim. Eu vou ajudar uma equipe lá. Sim. E aqui em Sorocaba, eu vou ajudar numa imersão aqui também. Então, assim, a gente não tem esse negócio. É do mesmo instituto? Não. Já de outro. A gente tem uma legião de treinadores no Brasil, e aonde um precisa, o outro tá. Então aqui a pessoa tem o instituto dela, desenvolve um trabalho muito bonito, e eu vou lá para ajudar ela. Da mesma maneira, quando eu fizer o meu em junho, ela vai te ajudar, claro. Maravilha, isso que funciona, porque né? É missão. Não é por mim. Não é por mim, é pela prosperidade de todos, é pela missão de todos, Então, exatamente isso. Então, eu te convido realmente, participe de uma palestra, ou converse com pessoas que já participaram, e participe da imersão. Essa imersão de um dia,
vai ser incrível. Em Santa Catarina vai ser dia 8 de abril. Quero que algumas pessoas daqui vão para lá para elas trabalharem aqui depois. Quem sabe? Então, quem sabe, vai. Nós estamos planejando. Vocês estão né? convidadíssimas. Por que é tão importante viver? Eu não consigo falar de algo que eu não vivo. Eu preciso falar com propriedade. Eu posso até saber muito, mas se eu não passei o processo, eu vou estar influenciando negativamente as pessoas. Sim. E não posso fazer isso. Exatamente. Eu não posso ser tão egoísta, Exatamente. eu até diria. Eu preciso realmente passar para as pessoas o que eu posso. Eu preciso ser responsável quando eu trabalho com pessoas. E isso, essa questão de você pegar para si essa responsabilidade, se sustenta, né? Porque se você não é responsável, se você não tem essa consciência, não se sustenta. Logo que a gente vê um monte de gente nesse caminho, de repente sumiu, né? Sumiu. Vaporou. Ninguém fala mais, ninguém sabe onde foi, porque não sustentaram de verdade, não era aquilo que a pessoa realmente vivia. Por isso que é interessante, por isso nós chamamos o Rony aqui, porque a gente sentiu essa verdade no Rony. Sim. Quando a primeira vez que a gente viu, eu e Joyce falamos, nossa, né? Uma palestra de uma hora, parece que muitas pessoas falaram assim, uma coisa simples, né? Mas pra gente foi tão transformador. Nós já vínhamos no caminho. Isso não é fato, como eu falei. O caminho nosso já vem de buscar, já vem dessa busca constante, desse autoconhecimento, né? Sim. Já estávamos no caminho. Só que ali foi realmente virada de chave. E realmente, um dia, eu creio que é transformador de verdade. E tentamos gravar com um monte de gente. Exatamente. E o pessoal Só querendo energia. vir, a gente Atenção. querendo vir, só que o horário dela não dava, o meu não dava, da pessoa não dava, ou do espaço não dava. E de repente, E Era pra ser o aí, primeiro. assim, ontem, inteiramente ontem. Foi tudo fechado, embora. né? E assim, Rony, só gratidão. Ai, Outra gratidão. palavra não existe, gratidão. Porque eu vejo nosso vocabulário tão pequeno que a gente sente de verdade por ter você aqui conosco hoje e sabendo do seu trabalho, sabendo do seu coração, sabendo o que você quer, que você almeja. É só gratidão. Eu estou disponível. Sim. Essa é a resposta. Eu estou disponível. Pedir uma mensagem de amor que seja para deixar para as pessoas, um desafio que você sentir. Sentir no Pra coração. gente finalizar mesmo aí, para finalizar com a chave de ouro. Você Muito sentir. bem. Muito bem. Eu gosto muito de desafios. Eu gosto de desafios porque isso aqui não foi nada combinado, claro. Mas olha só, se eu tenho uma mensagem para deixar para você, que você está assistindo agora, se você acompanhou, assistiu todos os podcasts e vai parar para assistir, é sinal que você já está no caminho, que nem as luzes. Elas já estavam no caminho. Então, se você assistiu até aqui, é porque você já está no caminho. Se permita. Se permita buscar, se permita abrir para o novo. Se permita acreditar em coisas que hoje talvez não façam sentido para você. Porque é exatamente isso. O que não faz sentido hoje para você que vai te levar ao extraordinário, a uma vida extraordinária. O que você sabe até agora, a tua crença até agora, é o que te trouxe até aqui, nesse momento da tua vida. Então, se está tudo ótimo, parabéns. Se não está, parabéns também. Mas por quê? Porque é o que você plantou até hoje. Você está colhendo. A lei da semeadura é a que melhor funciona nesse mundo. Eu planto, eu colho. A dica é, escolha bem as sementes. Escolha agora, que você vai plantar hoje, para que amanhã comece a ter uma colheita diferente. E continue plantando sementes maravilhosas, sementes espetaculares, para que lá na frente você só colha coisas boas. É uma opção sua. É uma escolha. O que eu planto é uma escolha minha. Então, eu posso escolher reclamar, mas eu posso escolher agradecer pela mesma coisa. Muitas pessoas arrumam como desculpa, não vou no teu treinamento sábado, porque eu não tenho dinheiro para ir na imersão. E acredite, é simbólico o valor. Mas, e por outro lado, outras pessoas usam a mesma coisa. Porque eu não tenho dinheiro, eu vou lá. Eu quero descobrir o porquê. Uns dizem, eu não tenho tempo para minha família, então eu não posso ir porque eu vou ficar com a minha família. Muitas pessoas vão por essa mesma desculpa. Eu vou porque eu quero organizar a minha vida, eu quero organizar o meu consciente para que eu tenha mais tempo para a família. E essa é a proposta. Tenha mais tempo. Tenha mais prosperidade. Se organize, se dê oportunidade. Busque o que você não sabe. Ande com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Tenha um mentor. Tenha um mentor. Independente de quem seja. Tenha um mentor. Siga como exemplo. Busque informações. Porque enquanto você souber exatamente o que você sabe hoje, você nunca vai sair do lugar. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Finalizamos hoje o podcast Essência Ser. E todos os seres sejam felizes. E gratidão, pessoal.
Gratidão. É isso. Amém. É isso, gratidão.